vídeo de hoje é sobre a análise granulométrica dos solos. Esse ensaio é regido pela norma NBR 7181 e é um dos mais importantes para a caracterização do material estudado. Como seu próprio nome já diz, a análise granulométrica serve para identificar o tamanho dos grãos do solo e, consequentemente, indicar o seu tipo. Esse procedimento tem como principal resultado uma curva granulométrica, como essa ilustrada. Tal curva nada mais é que uma representação gráfica de forma simplificada da porcentagem em massa de argila, silt, areia e pedregulho que compõem a amostra. Então, agora que já aprendemos o que é a análise granulométrica e o que ela nos fornece, vamos descobrir como ela deve ser feita. O método mais simples e direto para conseguirmos obter a distribuição dos grãos de um solo é através do peneiramento. Porém, a peneira mais fina usualmente utilizada em solos é a de número 200, que possui uma abertura de 0,075 mm. E como visto no vídeo de análise tátil-visual aqui do canal, os solos finos, argilas e siltes são caracterizados por partículas de tamanhos menores ou iguais a 0,06 mm, ou seja, são inferiores a 0,075 mm, que é a abertura da peneira. Então, somente o processo de peneiramento não é suficiente para analisar uma amostra com presença de finos, sendo necessário também utilizar o método da sedimentação, que abordaremos com mais detalhes a seguir. Agora vamos descobrir como o ensaio de análise granulométrica é feito seguindo a NBR 7181. Para este ensaio, a norma estabelece a seguinte lista de materiais e aparelhagens, além da amostra de solo: estufa, balança, recipientes que permitam guardar as amostras sem variação de umidade, aparelho de dispersão, proveta de vidro, hexametafosfato de sódio, que é o nosso detiloculante, densímetro, termômetro, cronômetro, becker de vidro, tanque para banho, que pode ser dispensado do ensaio caso o ambiente de realização tenha temperatura aproximadamente constante, peneiras com as seguintes graduações: escova com cerdas metálicas, agitador mecânico de peneiras, bagueta de vidro, bisnaga. Para uma preparação adequada da amostra, é preciso seguir a norma NBR 6457, secando ao ar, desmanchando os torrões e homogeneizando-a com o auxílio de um almofariz e uma mão de grau. Depois, é preciso definir a quantidade mínima para o ensaio, consultando a seguinte tabela. Primeiramente, deve-se realizar uma análise visual e determinar as dimensões dos maiores grãos de forma estimada, e assim definir a quantidade. Em seguida, é preciso pegar esse material e passar na peneira 10, que tem abertura de 2 mm. Depois, deve-se lavar a parte retida na peneira, eliminando o material fino aderente, e secar em estufa, para utilizá-la no peneiramento grosso. Do material que passa na peneira de 2 mm, precisamos separar cerca de 120 gramas no caso de solos arenosos ou 70 gramas no caso de solos siltosos e argilosos, para os procedimentos de sedimentação e peneiramento fino. Por último, precisamos tomar ainda cerca de 100 gramas para 3 determinações do teor de umidade do solo. Assim, nossa amostra está pronta e separada para ser ensaiada. De forma resumida, passamos o material na peneira 10, o que ficar retido é levado para o peneiramento grosso, e o que passar é levado para o peneiramento fino e sedimentação. Sem contar que precisamos separar 100 gramas da amostra para definir o teor de umidade. Agora vamos descobrir como determinar o teor de umidade da amostra. De acordo com a NBR 6457, para determinar o teor de umidade é necessário pesar cápsulas vazias, pegar 100 gramas de amostra passada na peneira de 2 mm e dividir nas cápsulas previamente pesadas
Colocar as cápsulas cheias na estufa a temperatura de 105 a 110 graus Celsius até constância de massa. E, por último, pesar novamente as cápsulas após retirar da estufa. É importante destacar que devemos efetuar no mínimo 3 determinações do teor de umidade por amostra, e das 3, tiramos uma média para definir o W. Com os dados obtidos, usamos a seguinte equação: massa de água, ou seja, a massa da cápsula com solo úmido menos a massa da cápsula com solo seco, sobre a massa de solo seco, que é a massa da cápsula com solo seco, menos a massa da própria cápsula, e multiplicamos por 100 para obter a umidade em porcentagem. Agora que temos o nosso teor de umidade, vamos partir para o processo de peneiramento grosso, sedimentação e peneiramento fino. O peneiramento grosso é realizado para grãos com tamanhos maiores que 2 mm. E para fazermos esse peneiramento, precisamos seguir apenas 3 etapas. A etapa 1 consiste em pesar o material retido na peneira de 2 mm após a secagem em estufa. Na etapa 2, devemos utilizar o agitador mecânico para passar esse material nas peneiras de 50, 38, 25, 19, 9,5 e 4,8 mm. E na etapa 3, registramos as massas dos materiais retidos em cada peneira. Após o peneiramento grosso, seguimos para a fase da sedimentação. Porém, antes de falarmos sobre o procedimento em si, vamos discutir um pouco sobre o seu princípio, que é baseado na lei de Stokes. Resumidamente, essa lei estabelece que, numa solução aquosa com as mesmas propriedades, mesma viscosidade e massa específica, uma partícula esférica de diâmetro maior tem velocidade de queda superior à de partículas menores do mesmo material. Assim, como no solo encontramos partículas de diversos tamanhos, ao ser colocado numa solução aquosa, as partículas maiores do solo chegarão mais rápidos ao fundo do recipiente que as partículas menores. Essa velocidade de sedimentação é encontrada dividindo a altura de queda das partículas, z, pelo tempo de queda, t. Utilizando a seguinte equação, é possível descobrir a altura de queda através de um densímetro calibrado, calcular a velocidade e, consequentemente, achar o diâmetro equivalente das partículas. É importante ressaltar que, nesse caso, encontra-se o diâmetro equivalente, porque as partículas do solo não são exatamente esféricas, como se refere à lei de Stokes. Agora, vamos descobrir como realizar a sedimentação. Relembrando o processo anterior, nós passamos a amostra inicial preparada na peneira 10 e do material passado separamos para a sedimentação e peneiramento fino 70 gramas se o solo for considerado argiloso e 120 gramas se for arenoso. O próximo passo é transferir esse material de 70 ou 120 gramas para um becker e juntar 125 ml de solução de hexametafosfato de sódio, que funciona como um defloculante. Precisamos de agitar o becker até que todo o material fique imerso e devemos manter em repouso por no mínimo 12 horas. Depois, vertemos a mistura no copo de dispersão, removendo com água destilada o material aderido ao becker. Adicionamos água destilada no dispersor e acionamos o aparelho dispersor durante 15 minutos.
Passado o tempo, transferimos a dispersão para a proveta e removemos com água destilada todo o material aderido ao copo e adicionamos água destilada até atingir o traço de 1000 cm³. Pegamos a proveta e, com o auxílio de um misturador, agitaremos a amostra, executando movimentos energéticos durante 1 minuto. Passado 1 minuto, colocamos a proveta sobre uma mesa, anotamos a hora exata do início da sedimentação e mergulhamos cuidadosamente o densímetro na dispersão. Efetuamos as leituras do densímetro e da temperatura correspondente aos tempos de sedimentação de 0,5, 1 e 2 minutos, e repetimos estas leituras. Após repetirmos as 3 primeiras leituras, prosseguimos com as leituras de 4, 8, 15 e 30 minutos. 1, 2, 4, 8 e 24 horas, a contar do início da sedimentação, e medimos a temperatura. Por fim, vertemos a solução na peneira de 0,075 mm. Efetuando a lavagem do material e secamos em estufa, preparando o material para o peneiramento fino. O peneiramento fino é realizado para as partículas entre 0,075 e 2 mm. Com o material seco e retido na peneira de 0,075 mm, usamos o agitador mecânico com as peneiras de 1,2, 0,6, 0,42, 0,25, 0,15 e 0,075 mm. Com todos os dados registrados, conseguimos construir a curva granulométrica. Ela é elaborada alocando o diâmetro dos grãos no eixo x em escala logarítmica e a respectiva porcentagem passante no eixo y em escala aritmética. Vamos pegar essa curva granulométrica como exemplo e interpretá-la. O diâmetro da argila é menor do que 0,002 mm, e se observarmos o eixo y da curva, temos 10% de porcentagem passante no diâmetro de 0,002 mm. Portanto, esse solo apresenta 10% de argila em sua composição. De forma similar, o diâmetro do silt está entre 0,002 até 0,06 mm. No ponto de 0,06 mm, a curva granulométrica mostra uma porcentagem passante de aproximadamente 44%. Porém, já tínhamos 10% de argila, então a porcentagem de silt na amostra é de 44 menos 10, igual a 34%. O diâmetro da areia vai de 0,06 até 2 mm. Em 2 mm, temos uma porcentagem passante de cerca de 93%. E 44% passante em 0,06 mm. Portanto, a parcela de areia no solo amostrado é de 93 menos 44, igual a 49%. Por fim, como temos 93% passante na peneira de 2 mm, os 7% retidos correspondem à fração de pedregulho. Sabendo a composição do solo, podemos perceber que se trata de um solo areno-siltoso, considerando as duas frações predominantes. Dentre as aplicações possíveis, a análise granulométrica pode ser útil para classificar o solo quanto à sua adequação em subbase de pavimentos e camadas drenantes ou impermeáveis em barragens. Em suma, a análise granulométrica é uma ferramenta importante para classificar o tipo de solo de acordo com o tamanho dos grãos e auxiliar na avaliação de sua utilização. Agora, para vocês refletirem sobre o conteúdo do vídeo, vamos deixar uma questão. Caso fosse possível quebrar um grão de areia até que atingisse o tamanho da fração argila, este material passaria a se comportar como uma argila? Deixe sua resposta nos comentários e até a próxima!